Muito bem, meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias então. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em que em nada serei envergonhados, antes com toda a ousadia, como sempre, também e agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos então encerrando o ano de 2015, não é? Um ano bom, um ano de acerto, um ano de erro, porque é isso que acontece. Tem muito acerto, mas também tem erros. Um ano muito bom, de muitas vitórias, mas também de derrotas. Então isso é para a nossa vida. Eu costumo dizer, falo sempre, que obra de Deus não é um mês, obra de Deus não é um domingo, não é uma quinta-feira. Obra de Deus é para uma vida toda. Casa de Deus, meus irmãos, é para sempre. Uma vez que você se filiou à casa do Pai, é para toda a eternidade. Não é para um dia só não. Não pense você que obra de Deus é para um domingo à noite, é para uma quinta-feira. Não é não, irmãos. Obra de Deus é para toda a vida. Então toda a vida vai ter hino para cantar, hino para tocar, hino para palavra de Deus para pregar, criança para buscar, até o dia que Cristo voltar. Então não pense você que é um mês, um dia só não. É para uma vida toda. Então se prepare, porque se a sua vida está voltada para servir a Deus, é para uma vida toda, é pela eternidade. Porque Jesus disse que não se turbe o vosso coração, mas crede em mim, crede também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós já estamos dentro da casa do Pai, vamos permanecer dentro da casa do Pai, e quando sairmos desse mundo, se Cristo ainda não voltou, nós estamos indo para a casa do Pai. Então, obra de Deus não é um ano, não é um aninho, não é 5 anos, obra de Deus é uma vida. Entenda isso, por favor. E quando Paulo aqui, falando sobre esse dia, esse dia que hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2015. E aí nós podíamos fazer então, talvez uma retrospectiva de como foi esse ano. O ano teve acerto, também teve erro. O ano teve muitas vitórias, mas também teve muitas derrotas. Então esse é o ano da igreja, é o ano do povo de Deus. E quando a gente pensa então no futuro, porque o futuro é amanhã, e quando você olha para o futuro e pensa no futuro, tudo vai depender da sua questão, da sua vida espiritual, de como você vai olhar as coisas. Se a sua vida vai ser regrada, se o mundo vai ditar a regra lá dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu viver, se a notícia da mídia, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pela internet, se é isso que limita a sua vida e vai ditar a regra da sua vida, então eu vou dizer uma coisa para você: você vai ser a pessoa mais infeliz, porque você já vai começar um ano novo infeliz, porque as previsões nunca são boas. Mas quando você olha pela ótica divina, pela ótica de Deus, então tudo isso vai redundar para a sua vida espiritual, para a palavra de Deus e para o Evangelho. E aí então você vai entender que servir a Deus não é um dia, não é um mês e não é um ano. Servir a Deus é uma vida, e uma vida eterna. E aí Paulo, quando ele vai olhar as coisas do futuro da vida dele, ele está escrevendo uma carta da prisão, então ele está preso. Ele está numa terra estranha, e uma pessoa que está preso, ele está sendo investigado a sua vida. Então ele tem acusações sobre ele, e então toda uma investigação está sendo feita sobre a sua vida. Então quais seriam as perspectivas desse homem olhar o futuro? Como é que ele olharia o futuro? Bom? Ruim? Mais ou menos? E como nós olhamos, meus irmãos, então o futuro? O amanhã, o dia de amanhã,
palavra de Deus diz que Jesus diz que o dia de amanhã cuidará dele mesmo. A grande questão nossa é que nós estamos terminando um ano, e como que vai ser o ano que vem? Mas aí nós devemos olhar sobre a ótica da nossa vida espiritual. Se nós vamos continuar do jeito que a gente está, ou nós vamos deixar Deus trabalhar mais na nossa vida, para que a nossa vida então seja uma vida realmente entregue. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque senão os anos vão passar, os dias vão passar, e nós vamos continuar na mesma. Então qual que é a sua ótica do amanhã, do futuro, desse ano que vai se começar, que vai dar início no ano novo? Vai ser tudo velho ou vai ser novo? Você tem uma proposta para o ano que vem: Senhor, eu quero mesmo ser melhor, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer mais, Senhor, porque eu descobri que servir a Deus não é um dia, é uma vida, e a oportunidade que eu tenho, Senhor, e ainda nesse corpo, nesse mundo, vai ser aqui. Meus irmãos, a grande luta com a palavra de Deus vai ser aqui nesse mundo. Porque no céu, no novo céu, na nova terra, lá não entra pecado, lá não tem dor, lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem frustração, lá não tem pessoa decepcionada, lá não tem. Então a grande luta com a palavra de Deus, o evangelho, vai ser aqui, vai ser nesse momento. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, porque o combate é aqui mesmo. E aí quando Paulo ele olha para o futuro dele, ele não vê, meus irmãos, uma nuvem densa, uma cortina fechada, uma visão turva. E apesar de todas as circunstâncias adversas ali, a vida desse homem chamado Paulo, ele tem um entendimento muito claro do seu futuro. Porque o que pesa na vida desse homem, meus irmãos, quando você lê o texto aqui, quando você lê as cartas que ele escreve, o que pesa sobre ele são as coisas do reino de Deus. Quando você olha para a janela da sua vida e você olha para o futuro, talvez as coisas vão ficar tão difíceis para você, que você talvez não vai querer nem entrar o ano de 2016, porque você vai olhar na ótica humana. Então a ótica humana vai dizer para você assim: a coisa vai ficar feia. Será que o meu emprego eu vou ter? Será que no meu trabalho vai render o dinheiro que rendia? Será que eu vou conseguir fazer todas as coisas? E aí você passa a olhar na ótica humana e vê mesmo, meus irmãos, ali algo incerto, instável, sem nenhuma certeza. Mas quando você olha e lê o que Paulo está dizendo aqui, para um ano novo, e aí então ele chega a dizer e fala que as coisas que pesam sobre a sua vida não são as coisas desse mundo. Você sabe por que o nosso futuro pode se tornar tenebroso? Porque as coisas que estão pesando sobre a nossa vida são as coisas terrenas e não as celestiais. Então por isso que o ano de 2016 pode ser complicado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo lá para os irmãozinhos da igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por mais, meus irmãos, que nós venhamos ver os anos chegando na nossa vida, e aí você vai descobrindo que a mamãe e o papai vão ficando mais velhos, que o avô já vai ficando mais velhos e alguns já não tem nem mais. E aí qual vai ser a ótica e a visão do seu futuro? De terror, de medo e pânico, de incerteza. E aí Paulo ele diz assim: por mais que as coisas vão passando, os anos vão passando, e o meu homem exterior ele se corrompa, contudo o homem interior se renova a cada dia. Porque esse homem, meus irmãos, a visão que ele tem, a ótica que ele tem é de Deus, porque ele olha sempre numa perspectiva eterna e nunca agora, ele olha numa visão divina. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação,
Quando Paulo diz assim, a momentânea e leve, ele está falando, meus irmãos, muitas vezes eu creio, que da própria pessoa de Cristo, que sofreu uma momentânea e leve. Porque quando Jesus disse para os seus discípulos, o meu fardo, o meu jugo, ele é leve e suave. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, era momentâneo. Era passageiro, porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos em corpo de glória. E aí Paulo ele diz, porque isso me redundará em glória. Olha só a visão que ele tem das coisas, olha como ele enxerga as coisas, meus irmãos, como ele vê o futuro. E olha, nós estamos falando de um futuro de um homem preso. Então quais são as minhas expectativas para o futuro, para o amanhã? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. E aí você lê a notícia, você vê o jornal, você vê a sociedade, você vê o caminhar da humanidade, você fala assim, não, mas eu estou vendo coisa aqui, não tem esperança, não tem boa expectativa, mas não tem mesmo, porque as coisas que você vê, elas são passageiras, elas são temporais. Mas as coisas que nós não vemos, meus irmãos, que são as coisas eternas e celestiais, essas são as duradouras, e são essas que vão permanecer para sempre. E mesmo que o dia vai chegar, o dia da nossa morte, o dia que o nosso corpo não reagir mais do jeito que você pensa, o que você quer, o dia que ele começar a fazer coisas que a sua mente está dando uma ordem, mas ele já está fazendo outra, o dia que você quiser levantar e não conseguir, o dia que você tiver que ser que nem o Jesus disse para o Pedro, hoje você tem força, Pedro, você vai para onde você quer, mas vai chegar um dia que eles vão amarrar você e você vai para onde eles querem que você vá. Sabe o que tem que pesar na nossa vida, irmãos? Coisas eternas. Sabe qual que é a questão do nosso futuro? Questão de olhar para a eternidade, olhar para o peso da glória de Deus sobre nós, porque senão as coisas vão se tornar turvas, feias, fechadas, densas, terríveis, sem esperança. Mas a Bíblia diz no livro de Daniel, o povo de Deus é um povo forte. Capítulo 5, versículo 1, 2 e 3 de 2 Coríntios. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Você está com a roupa de núpcia aí, meu filho? Não. Então lançai-o fora. Paulo tem sempre uma visão, meus irmãos, celestial de todas as coisas. Então por isso que ele olhava para o seu futuro, e ele não estava preocupado se era Roma que estava dominando, se ele está preso, o que... Sabe com o que ele está preocupado? Com o Evangelho, com a eternidade, com a palavra de Deus, com o peso de glória. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não estamos muito animados? Porque são as coisas deste mundo que estão pesando sobre nós. O medo, o pânico, o terror. Como é que vai ser semana que vem? Semana que vem vai ser uma segunda-feira, uma terça, quarta, quinta, vai ser o mês de janeiro. Paulo, quando ele escreveu aos irmãos de Filipos, quando nós lemos lá no versículo 19, ele começa o versículo 19 assim: porque eu estou certo. Quando ele olha para o futuro, ele não vê uma incerteza, ele vê uma certeza, porque ele olha para o absoluto de Deus. Ele não vê as coisas difíceis, ele não olha e fala assim, esse ano que vai chegar agora vai ser complicado, ai meu Deus, não, ele olha para o absoluto, eu estou certo,
Eu estou certo do Deus que eu conheço. Quando ele foi escrever aos Romanos, no capítulo 4, e ele foi falar de Abraão e da fé de Abraão, de um homem de 100 anos, olhar para uma mulher de 90 e achar que ela vai ter um filho com 90 anos. A Bíblia diz que quando Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 4, ele diz assim: e estando certíssimo. Quando Abraão olhava para sua esposa de 90 anos, qual que era o futuro que ele pensava? Mas quando ele olha na perspectiva de Deus e na palavra de Deus, ele olha para a esposa e diz assim: olha, nem que fosse ela tiver 100 anos, vai nascer um Isaac aí. Porque ele não olha para as coisas humanas, ele não olha para as temporais. A pessoa podia olhar para Sara e ver uma mulher idosa, mas quando você olha para Deus, e aí então você vê quem Deus é. E aí a Bíblia diz que Abraão, e Paulo escrevendo diz: e estando certíssimo, não duvidando. Se o crente não é para ter dúvida, qual que é a sua? Qual que é a sua dúvida? Que dúvida que você tem para o ano de 2016? Qual que é o seu pavor, o seu medo? Fala para mim. Estando certo. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, como é que Paulo ele vive, meus irmãos? Ele vive sem medo. Efésios capítulo 3, versículo 18. E por que ele tem certeza? Porque ele conhece o Deus que ele serve. E como que ele conhece o Deus que ele serve? Capítulo 3 de Efésios, versículo 18. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a Você já parou para pensar quem é Deus? Você já tentou mensurar na sua cabeça quem é Deus? Dizem os estudiosos que o universo tem 92 bilhões de anos-luz, de uma ponta na outra. Tem mais estrelas no firmamento do que em toda a areia da praia do mar e de todo o deserto que tem nesse mundo. Então você já parou para pensar quem é o Deus que você serve? Se você realmente tem uma noção, porque nós não vamos ter, a nossa mente não cabe tudo isso, mas se você tem pelo menos uma noção de quem é o Deus que você serve, para você estar tão apavorado para o ano que vem. E aí Paulo diz assim: olha, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Então quando ele vai falar sobre as coisas de Deus, ele fala assim: irmãos, vocês precisam compreender, se a mente de vocês consegue, porque eu acredito que não, a entender qual que é a profundidade, a largura, a altura e o comprimento de Deus, e que esse Deus ele é poderoso e ele pode infinitamente. Quando você pensa em infinito, o único que tem o atributo da infinitude é Deus, não é o universo. Ele pode infinitamente. Então você precisa compreender qual é o Deus que você serve, que talvez você está querendo servir um Deus que ainda você não conhece. E aí por isso que surgem todas as dúvidas e os pontos de interrogação na nossa vida. E aí então a mídia, a notícia, o mundo, as coisas terrenas, elas pesam sobre você, e aí vira um martírio a sua vida, porque você não olha para o absoluto, o Deus, o infinito, o poderoso. Você tem compreensão do Deus que você serve? Ou não? Você não entendeu ainda. Você está achando que Deus é aquele Deus ilimitado, que fica presinho lá num pé de alface lá, passa uma cordinha no pé dele, amarra ele. Isaías capítulo 40. O que Isaías vai descrevendo aqui no capítulo 40, meus irmãos, é uma verdadeira poesia do infinito poder do Deus que se revelou a nós. Porque o que nós temos revelado de Deus
é aquilo que Ele se revelou através da sua palavra. Capítulo 40 de Isaías, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas. Então quem é o seu Deus? É o Deus que pegou todas as águas, os oceanos desse mundo e mediu na concha da sua mão. Vamos lá. Tomou medida dos céus a palmos. Quem recolheu o peso dos montes em romana e os outeiros em balanças de precisão. Então quem é o nosso Deus? É aquele que pesou todo o pó da terra nas balanças de precisão. Então quem é o Deus que você serve? Por isso que Paulo está escrevendo lá aos Filipenses, dizendo assim, portanto, meus irmãos, eu estou certo, eu não tenho dúvida, não tem nada no meu coração de um ponto de interrogação, porque o Deus que eu conheço e eu sirvo é esse. Versículo 26 do capítulo 40. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem. Então você pensa, na multidão da criação de Deus, Deus conhece cada uma das estrelas, chama elas pelo nome, e nenhuma delas, por ele ser forte e em poder, nenhuma delas falta. Então esse é o Deus que a Bíblia me apresenta. Então por isso que esse homem chamado Paulo, ele tem uma ótica divina, e quando ele vê as coisas, meus irmãos, ele olha para Deus, o Deus que ele serve, aquele Deus que ele chegou lá em Atenas, e o pessoal estava cheio de Deus lá, um monte de Deus. Aí ele olhou e falou, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, muito religiosos, vocês são muito religiosos, mas eu quero falar para vocês de um Deus, que vocês têm um altar aqui, mas vocês não conhecem. Porque talvez ainda você está tentando servir um Deus que você não conhece, porque você acha que Deus é igual a você, limitado. Então por que eu estou certo? Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado, multiplica as forças os que não têm nenhum vigor. Aos jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então esse é o nosso Deus. Então por que desânimo? Então para que, meus irmãos, estar atormentado, preocupado? Sendo que o peso de glória que deveria pesar sobre nós é aquilo que Paulo está dizendo, eu estou preso, eu estou num outro lugar, distante do meu povo, distante das ovelhas, mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum problema. Quando você lê, meus irmãos, essa passagem, ela revela o que é inimaginável ao nosso entendimento, que como um ser celestial cria o universo e ainda vai se preocupar com a menor das suas criações. Esse é o nosso Deus. Por isso que Paulo diz, quando eu olho para o futuro, não estou preocupado, irmãos, não estou preocupado com ser um indolente, não, mas a gente tem que se preocupar. Então você vai se preocupando aí, vai se carregando de preocupação, e não olha para o absoluto, não olha para aquele que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta, não olha não, pense ainda você, que você ainda vai fazer ainda as coisas pela sua força. Esse é o nosso Deus, aquele que faz tudo. Vamos voltar lá em Filipenses capítulo 1,
E aí Paulo então, escrevendo lá para os irmãozinhos, porque eu estou certo disto mesmo, pela vossa súplica, olha só. Então o que ele põe no coração? Eu sei que tem gente orando por mim. E eu não somente tenho plena convicção, estou certo de que tem alguém orando por mim, como também, versículo 19, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Ele está falando aqui, meus irmãos, da libertação da primeira prisão também, porque ele entendia que era melhor ele vivo e livre para pregar o Evangelho. Mas essa libertação, meus irmãos, tem que ser uma libertação da nossa mente, do nosso entendimento, porque muitas vezes nós ouvimos falar do grande Deus, mas nós ainda estamos presos ainda nas coisas da nossa cabeça, que Deus depende de mim. Você já pensou Deus depender de uma pessoa? Presta atenção, meus irmãos. Você acha que Deus vai depender da gente? Claro que não. E aí Paulo ele diz aos irmãos, olha, eu quero que vocês entendam o que é uma liberdade, quando ele fala lá em 2 Coríntios sobre os sofismas das mentes. Olha para o absoluto e o eterno. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, como agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então qual que é a grande esperança e expectativa desse homem? Vamos falar de quem nós estamos falando? Estamos falando de um homem que estudou nas melhores escolas de Tarso. Estamos falando de um homem que é cidadão romano. Ele tem uma linhagem judia. Ele é do primeiro rei de Israel. Ele é benjamita. Nós estamos falando de um homem que falava no mínimo 4 idiomas fluentemente. Ou seja, quais que são as expectativas e esperança dele, meus irmãos? Elas estão firmadas sobre essas coisas? É sobre isso. Mas não é isso que ele está falando aqui no texto. Porque a grande esperança e expectativa daquele que olha para o absoluto é que, versículo 20, em nada serei envergonhado. Ah, mas ele está preso, pastor. Quem está preso, né? Onde tem fumaça, tem. Então quem está preso é porque deve, certo? Só que quando você lê lá o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, o camarada que salvou o apóstolo Paulo de ser apedrejado, ele falou assim, olha, eu inquiri com ele sobre as acusações, e não tem nenhuma acusação contra ele que leve ele à prisão ou à morte. Qual foi a acusação que levou Jesus à morte? O que Pilatos disse para os religiosos? Esse homem aqui não fez nada. Certo. E que também, com toda a ousadia, como sempre, e também agora, será Cristo engrandecido. Então as coisas da nossa vida são para quê, irmãos? São para a glória de quem? Fala para mim. Mas lá no fundinho, mas fala para mim do que está lá no fundinho mesmo, lá no escondido. São para a glória de quem? Fala para mim. E aí então ele tem esse entendimento. A minha vida, o meu futuro, sabe por que eu não tenho medo dele? Porque todo ele, seja na vida ou na morte, é para o engrandecimento de Deus. Sabe por que o nosso futuro se torna incerto, duvidoso, turvo, cheio de tormentos e de perigo? É porque envolve a gente, irmãos, as nossas vontades, os nossos desejos. O que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu tenho por alvo e objetivo. O alvo e objetivo, a grande expectativa e esperança desse homem é que em tudo que ele fizer, seja pela vida ou seja pela morte, Cristo vai ser engrandecido. Aquele que não glorifica a Deus, meus irmãos, com o corpo na vida, não vai glorificar na morte. Então como é que vai ser o ano? A dúvida sobre o futuro, e dúvida cria uma coisa na gente. Mateus capítulo 6. A dúvida, ela é a geradora de algo que tem afetado uma grande parte da humanidade. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 25. A dúvida gera a ansiedade. Porque se você tem dúvida, você não tem certeza.
Então você vai ficar o quê? Ansioso. E aí Jesus vai dizer assim, ó, palavras de Cristo. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pergunto que com as suas dúvidas, as suas ansiedades, o que você pode mudar na sua vida? Nada. Se você olhar para o seu futuro cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de temor, cheio de incerteza, a única coisa que vai criar em você é uma ansiedade. E ansiedade é um termômetro contra Deus. Como é que é? Contra Deus. Porque se eu estou ansioso, ou é porque Deus não está fazendo o que eu quero, ou é porque eu estou com medo de Deus não fazer o que eu acho que eu penso. Ansiedade mede, meus irmãos, a nossa confiança e também o nosso contentamento em Deus. Então por isso que Jesus está dizendo, vocês estão vendo aí os lírios do campo? Eles não têm fábrica, eles não testam, eles não fazem nada. Vocês estão vendo as aves do céu? Elas não plantam, elas não têm maquinário, ela não tem trator, ela não é dona, ela não é latifundiária. Você já viu alguma ave do céu ser latifundiário? Ter grandes armazenamentos de grãos? E contudo, o vosso Pai as alimenta. Agora eu pergunto, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua questão para o ano que vai chegar? Qual que é o seu problema? Em qual área da sua vida ainda você precisa olhar para o Pai e dizer, faça-se a sua vontade, assim na terra como é no céu? Venha, Senhor, teu reino sobre mim, por favor, porque eu já não estou aguentando mais as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, porque eu quero que o Senhor domine sobre mim, para que quando eu olhe para o meu futuro, eu tenha certeza de tudo, e eu não tenha medo e nem pavor, porque eu sei que tudo isso redundará em libertação e engrandecimento do nome de Cristo. E aí Jesus continua, versículo 27, qual de vós por ansioso, versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, porquanto mais a vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Pai já sabe, e o Pai já providenciou tudo desde a eternidade. Estão lembrados da parábolazinha? Que quando o terceiro filho voltou, o transformado, o salvo, que não era o mais novo, perdulário, já era o transformado, né? Por isso que é o terceiro. Porque é com esse que Deus quer ter comunhão, com o transformado. Aquele que quer receber o abraço, o beijo do Pai. É por isso que tem uma roupa nova. Você sabia por que tem uma roupa nova? É porque é uma nova pessoa, é uma nova criatura, é uma nova maneira de ver as coisas. Quando ele foi salvo, ele se tornou o terceiro filho, o transformado, o regenerado. Ele lembrou que na casa do Pai tem o quê? Fartura. Então por isso que é um anel. Qual que é o símbolo do anel, meus irmãos? Aliança. É um novo ser, é uma nova criatura. Por isso que tinha que ter uma roupa nova, um anel novo. É por isso que tinha que ter uma sandália nova. E é por isso que tinha que ter um cevado, porque tinha que comemorar um aniversário. Porque hoje é o dia do seu nascimento.
estava morto e reviveu. Então, sem esse entendimento, meus irmãos, nós vamos continuar olhando com a ótica do mundo. Nós vamos ficar preocupados para quanto vai o preço da gasolina, para quanto vai o dólar. Aí você não vai dormir mais de noite. E aí a Bíblia diz no Salmo que Deus dá aos seus enquanto eles. Agora, se isso para você só é uma poesia, então você precisa ainda conhecer o Deus da Bíblia. Versículo 33. E por isso então que Paulo lá em Filipenses ele diz o quê? Para mim o viver é Cristo. Por que nós temos ansiedades? Por que essas questões afligem a nossa vida? Aí Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas, estas coisas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã tratará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, qual que é a ardente expectativa da sua vida para o ano de 2016? O que você pensa para o seu futuro? O que pesa mais na sua vida? Porque você tem que entender o seguinte, que essa vida é passageira, e quando chegar lá no fim, o que vai pesar não vai ser as coisas passageiras, vão ser as eternas. Por isso que o ano de 2016, ele vai ser melhor do que o ano de 2015. Porque quanto mais falam de dificuldade, quanto mais eles oprimiam no Egito o povo de Deus, mais eles cresciam. Os meninos nasciam tudo forte. Não tem jeito, irmãos. Com Deus não se pode. Então, quando você olhar o ano de 2016, pensa: olha, eu quero que esse ano seja um ano que Deus vai ser glorificado na minha vida. E tudo que eu fizer vai ser para a honra e glória do meu Deus. Porque a minha prioridade, a minha grande e ardente expectativa e esperança é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui, meus irmãos, é a palavra de um homem que está preso. E que o ano de 2016 para nós seja um ano de alegria, de tristeza, de vitória, de derrota, de bênçãos, de acertos. Eu acho que o ano de 2016 eu vou errar menos. Vou pedir para Deus me ajudar, vou errar menos. Vou amar mais. Porque eu quero que esse ano seja um ano que o lucro seja o engrandecimento do Deus que eu sirvo. Eu agradeço a Deus pelo ano de 2015, por tudo que Deus tem feito por nós, por tudo que Deus já fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Faço súplicas diante de Deus, para que esse ano ainda seja um ano muito melhor na nossa vida espiritual. Não é para a gente ganhar mais dinheiro, não. É vida espiritual. Porque é o que fica, irmãos. É o que é eterno. As outras coisas passam tudo.
Música